Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Brasil! Aqui na sua Rádio Brasil Central, uma ótima manhã para você. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a nossa Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Uma ótima manhã também para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 23 de junho de 2017. Muito bem, olha só, no programa de hoje nós vamos falar de arte e meio ambiente, aproveitando aí o momento, né, de realização do FICA, o Festival de Cinema, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental lá na cidade de Goiás. Nós convidamos para o programa de hoje dois belos projetos que envolvem arte, meio ambiente, educação, cidadania, enfim, trabalham com a formação, a perspectiva, né, de consciências mais livres e sintonizadas com o mundo melhor. São eles o projeto Prosa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e o projeto Circo Larretô, que a nossa Goiânia, Goiás, o Brasil conhece muito bem. Central, o Brasil inteiro ligado. Bom dia, uma ótima manhã para você sintonizado aqui na frequência de qualidade da nossa Rádio Brasil Central, em cadeia com a RBC FM para toda a região metropolitana de Goiânia. Para você que quer participar do nosso programa, você já conhece o nosso telefone 62-3282-8780, o nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com e o nosso WhatsApp 629-9977-0482 e o nosso Facebook, programa Conexão Ambiental. Conosco aqui na nossa bancada da nossa AM, para o nosso programa de hoje, o nosso bate-papo sobre arte, sobre meio ambiente, sobre educação, como nós falamos, né? Professora Elaine Mota dos Santos Resplande, ela é engenheira ambiental, mestra em engenharia do meio ambiente, técnica em agrimensura, consultora ambiental e é professora do curso de engenharia ambiental da PUC Goiás. Ela é coordenadora do programa socioambiental e economia solidária, o PROSA. Bom dia, professora Elaine, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer a gente estar contribuindo com essa grande temática a ser abordada hoje nesse programa. Muito bem, conosco aqui também Maneco Maracá. Bom dia, é um prazer enorme. Diretor circense, ator e palhaço, educador popular, sindicalista, militante dos movimentos sociais lá na região da Prelazia de São Félix do Araguaia. Fiz questão de destacar isso aqui, viu, Maneco? Porque temos um carinho. Eu não conheço pessoalmente, não conheci, né, pessoalmente o Dom Pedro Causadáliga, né? Mas como a gente assim sempre ouviu falar muito bem, então assim, deve ser uma pessoa muito, muito incrível, né? E os projetos, né, todas as ações sempre envolvidas naquela região ali, né, com educação, com movimentos sociais, enfim, e filósofo por formação. Agora eu descobri, agora eu estou entendendo muita coisa. Bom dia, Maneco, seja bem-vindo mais uma vez. Não só por formação, né, por natureza. Natureza também, né? Mais por natureza. Mais por natureza. Muito bem. Bom dia, é um prazer enorme participar já pela segunda vez desse programa, que eu acho que é um programa que realmente contribui e tem feito a diferença aí na mudança de consciência e hábitos na sociedade. Já que você abriu o falador aí, deixa eu começar por você. Maneco, você nasceu para ser palhaço?
Deixa eu falar sério primeiro, depois eu faço as palhaçadas. Tudo bem. Primeiro eu gostaria só de ressaltar a sua observação com relação à Prelazia de São Félix do Araguaia. Nós tivemos um encontro importante esse final de semana em Belo Horizonte, com 44 pessoas que passaram pela região de São Félix do Araguaia. E só agora, eu acho que só agora que a gente tem a dimensão das ações importantes que foram desenvolvidas naquela região e naturalmente liderado pelo nosso bispo Dom Pedro Casaldáliga, que está vivo ainda, um ser iluminado. Foi um momento muito bacana. Com relação às palhaçadas, eu faço palha cozida também. Principalmente na festa junina agora. Tá, né? Na época, com milho, pamonha. Naturalmente, a minha vida, a minha esposa fala assim, você perde o amigo, mas não perde a piada, né? Exatamente. Então, eu não estou no picadeiro, mas 24 horas por dia eu acho uma graça nas coisas mais difíceis do mundo, às vezes. E é isso que mantém o Maneco, principalmente, particularmente, o seu fôlego em relação a esse grande projeto circense, né, do Círculo Arretor, que você traz aí já há algumas décadas, né? Exatamente. Eu acho que é fundamental, né? O nosso mundo atual, fala a verdade, né? A gente vive um momento muito turbulento das relações, há uma disputa de espaço, de poder o tempo todo, que a gente precisa amenizar com o palhaço, com o sorriso, com o circo, com a arte, etc. Tirar um pouco de alegria de dentro da gente, porque assim, nós não vamos, a gente está encontrando pouco espaço realmente para se fazer feliz, para ser feliz. Então, se não é projetos como o seu, projetos como o da professora Elaine aqui, que ela vai detalhar daqui a pouco, trabalhar, né, a perspectiva das pessoas pensarem de forma mais fraterna, pensar de forma mais solidária, né? Nós estamos, a gente corre o risco de que o mundo fique cada vez pior. A gente educa na perspectiva de desenvolver uma consciência, de desenvolver uma sensibilidade que possa nos integrar ao meio ambiente, integrar o mundo, integrar o circo, integrar a alegria. Nós precisamos ser esse ser alegre e integrado com todas as coisas, com o mundo, e não ser esse sujeito ocidental que pensa no dinheiro o tempo todo, que disputa o tempo todo, que compete o tempo todo, exatamente, né? E chega lá na frente, juntou todo o dinheiro que quis e está vazio, está infeliz, né? Exatamente. Então, realmente precisamos de novas perspectivas. E novas perspectivas, hoje aqui, é o Círculo Arretor com o Maneco Maracá e o projeto Prosa, aqui com a professora Elaine. Professora, o que é o projeto Prosa? Quando começou? Por que ele começou? Bom, o programa tem a nomenclatura Programa Socioambiental e de Economia Solidária. Ele foi criado em agosto de 2011, mas devido à junção de um programa que era chamado de PRIS, que era um programa de incubadora social, que incentivava as cooperativas, né? Inclusive trabalhamos muito com a COPREC, a Cooperativa de Reciclagem. E também o programa de educação ambiental, que trabalhava toda a conscientização ambiental. Então, a junção desses programas em 2011 criou-se, né, o programa socioambiental para trabalhar questões de diálogos com a sociedade, de conscientização ambiental, e economia solidária para também atender as questões de incubadora social, de cooperativas, né? Quer dizer, reciclar, mas também gerar renda e todas essas possibilidades. Então, por isso... Afinal de contas, o nosso lixo é um lixo muito rico. Muito rico. É muita riqueza que a gente joga no lixo. Muita riqueza. Há umas 3 semanas, a gente entrevistando aqui o pessoal do Sociedade Resíduo Zero, né? Nós tivemos com eles aqui e eu disse para eles que eu tinha um sonho, um pensamento que era assim, eu imaginava que um dia, com tanta coisa que a gente joga fora, que um dia a nossa sociedade ia arrumar um jeito
de buscar de novo no lixo, nos aterros sanitários, tudo aquilo que foi jogado fora ali. Aí o Diógenes, né? Ele falou, Emerson, mas isso já está acontecendo. Nos Estados Unidos, as primeiras experiências de, como é que eles chamam? De mineração de aterro sanitário já está acontecendo. Por quê? Porque é mais barato. Estão retirando dos aterros os metais, né? Alumínio, ferro, etc. Papel. O papel enterrado lá há décadas não se degrada tão fácil como a gente acha. Plástico, isopor, borracha, enfim, né? Toda essa gama de material que a gente joga fora estão lá e o mundo já começou a minerar os aterros. Então, assim, e aqui no Brasil, grandes perspectivas, nós temos grandes perspectivas quando projetos, igual o Prosa, lança as pessoas nessa empreitada, né? nessa consciência de empreendedorismo para deixar de jogar resíduos fora e reaproveitar tudo. E é esse o objetivo do programa, é mostrar para a sociedade o que pode ser reciclável, o que não temos tecnologia ainda, buscar a ciência, né, com a população, quer dizer, não temos tecnologia para alguns equipamentos, algumas embalagens, para serem reciclados. O papel de fotografia não tem como ainda. Mas e as possibilidades, né? E Exatamente. As pessoas pensantes que estão aí. Então, é divulgar mesmo, conversar com a sociedade sobre as grandes possibilidades dos resíduos. Pois é, chegou um cafezinho aqui agora para nós, então a prosa vai ficar melhor, né? Com certeza. E por falar, o professor Elaine, o projeto Prosa em várias ações, eu vi, né, no site da PUC Goiás aqui, trabalha em vários projetos, em vários eixos, a temática ambiental, né? Isso. Então nós temos três eixos, que é a educação ambiental, que é conversar, é dialogar mesmo com a sociedade, com o público tanto interno à PUC, porque são os universitários, são as cabeças pensantes, né? A gente fala que é o grande desafio, são eles pesquisar, encontrar soluções para toda a questão ambiental. E com o público externo à PUC também, que a gente imagina que são pessoas leigas, mas que estão ali trabalhando, vivenciando e com ideias maravilhosas sobre todas as possibilidades ambientais. O segundo eixo é a economia solidária. Então, é exatamente trabalhar todas essas questões que o resíduo tem como gerar renda, né, que o trabalho com as cooperativas e tudo mais. E o terceiro eixo, que é o planejamento urbano e ambiental. É um terceiro eixo que a gente ainda tem que se fortalecer um pouco mais, mas que é interessante por quê? Porque só falar não adianta, né? Nós temos que também... A prosa é boa, mas depois da prosa do cafezinho aqui, tem que botar a mão na massa, né? Tem que botar a mão na massa, tem que planejar e tem que executar aquilo dali. Então, são os três eixos fortes do programa, que nós estamos trabalhando desde o semestre passado e estamos aí com várias ações interessantes. Professora, aliás, uma pergunta aqui para vocês dois, né? Porque como trabalham com a questão do meio ambiente, da arte nas suas várias vertentes também dentro do projeto Prosa, dentro do Círculo Arretor aqui com o Maneco Maracá, em que momento, a opinião de vocês, a arte cumpre o seu papel com a criança e com o adulto? Nas ações assim, você fala, acertamos aqui, por quê? Porque o objetivo foi cumprido. Em que momento que a arte, na opinião de vocês, cumpre com o papel delas? Na promoção do ser. Aí tanto da criança quanto do adulto. Se existe essa diferença, ou uma ação, né? Por exemplo, do teatro, né? Ela pode ser tanto... a mesma ação, ela serve para a criança, serve para o adulto, ou se trabalha de forma diferente? Elaine, posso? Sim. Então, eu acho que, primeiro, quando a gente oferece a arte como um elemento transformador, nós precisamos pensar que a arte é uma metodologia que se renova. É a arte dentro
dos aspectos que a gente trabalha, ela é inova. Quando você trabalha com criança e adolescente, eles necessitam desses elementos inovadores constantemente. Você, fazendo uma crítica na nossa atual educação formal na sala de aula, os espaços pararam no tempo, as metodologias, o tratamento com a criança e adolescente pararam no tempo. Eu acho que a gente, quando você oferece um espaço e educa através da arte, você propicia renovar esse espaço constantemente, provocar na criança e no adolescente o interesse em participar e desenvolver essa consciência. E eu acho que, no nosso caso, por exemplo, nós trabalhamos a arte com conteúdo bastante crítico. Então, desde das pequenas esquetes, até nós estamos trabalhando a festa junina, nós trabalhamos histórias de Goiás no Picadeiro, que pai ideia sem filosofias. Foram 2 espetáculos grandes desenvolvidos pelo Círculo Arretor, que ele está aliado à consciência, essa consciência, e muito bem citado por vocês, a questão, não existe teoria sem a prática, né? A gente precisa aprender isso. Certo. Professora Elaine. Então, nós tivemos uma experiência, a universidade, ela tem um circo também, né? Que é a escola de circo. E aí nós tivemos uma experiência com o Prosa, trabalhando com crianças e adolescentes que estão na escola de circo, juntamente com a coordenação de arte e cultura também da PUC, que esse ano priorizou a campanha da fraternidade, que é sobre biomas brasileiros. Olha só, muito legal. E aí nós trabalhamos juntos através da arte e da conscientização ambiental na defesa dos biomas, inclusive do bioma cerrado, né? Teatro, dança, música, canto, envolvendo toda a questão ambiental. Então nós fomos juntos até a escola de circo e com os professores, né, da escola de circo, trabalhamos com as crianças a educação ambiental através da arte. Foi uma experiência belíssima. E conseguimos fazer teatros caracterizados sobre a questão de resíduos sólidos, né, sobre o bioma cerrado, a importância de a defesa dos animais em extinção, enfim, trabalhamos várias temáticas com crianças e adolescentes e foi um sucesso trabalhar meio ambiente, teatro, música e dança. Muito bem, vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente continua com esse bate-papo. Conexão Ambiental. Rádio Brasil Central em cadeia com a nossa RBC FM 90,1, transmitindo o programa Conexão Ambiental para toda a região metropolitana de Goiânia, para todo Goiás, para todo o Brasil também, para quem nos ouve pela internet. Olha só, no programa de hoje nós estamos conversando, o tema de hoje é arte e meio ambiente. Conosco aqui, professora Elaine Resplandes, engenheira ambiental, consultora ambiental, professora do curso de Engenharia Ambiental da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Ela é coordenadora do Programa Socioambiental e de Economia Solidária, o PROSA. Conosco aqui também Maneco Maracá, diretor circense, ator e palhaço, né? Diretor do Círculo Arretor, conhecido da gente, né? Conversávamos aqui, uma coisa, quando a gente fala que prosa é boa, mas a gente tem que ir para ação, a gente tem que colocar a mão na massa. E quando a gente fala em arte, a gente estava falando em arte aqui no final do nosso primeiro bloco, em se falando de Brasil, nosso querido país que amamos e tal, mas cultura, arte nunca foi fácil fazer, né? Quase sempre a gente faz na marra, na persistência. Por quê? Porque os atores, né, desses projetos, quem está mais à frente, quem está à frente desses projetos, encabeçam, são pessoas persistentes, são pessoas visionárias, né, que acreditam naquilo, no poder do processo educativo na formação dos nossos cidadãos, né, começando lá pela criança. Então, assim, quando a gente fala em arte, a gente sabe da dificuldade que é de se fazer isso, e eu sei e garanto que nos projetos aqui no Circo, tanto no Prósio também, apesar de todo o apoio
que a PUC dá, mas não é fácil realizar, porque a gente sabe que existem 1000 prioridades, não é fácil se fazer arte no Brasil, né, Maneco? É verdade. E a gente até tem conseguido, tem tido alguns avanços ultimamente, nos últimos anos, mas nunca foi fácil. Precisa de ideias ousadas e de uma persistência para você conseguir atingir um objetivo. Infelizmente, o país não valoriza a cultura, se no meu modo de ver, o país não tem programas que alinham a cultura e a educação como um elemento transformador. Não tem ousadia, né, Maneco? Não tem ousadia, né? E a gente tem uma música que serve muito mais para o entretenimento do que propriamente para a transformação, né? Nós deixamos de estabelecer uma relação forte com a poesia, com o conteúdo também prático, transformador e por aí afora, né? Então, e aí se torna mais difícil, porque se a gente fizesse arte só para o entretenimento, para vender, talvez a gente conseguiria vender melhor, né? E dinheiro, né? A gente precisa de recursos para que projetos, né, possam funcionar de forma constante. Enfim, eu estava vendo esses dias para trás, nessa turbulência que a gente vive aí, né, de investigações da Polícia Federal em relação a essa bandidagem, né, que pela primeira vez, assim, desse volume, nessa proporção, nós estamos vendo aqui no Brasil, né, conseguir fazer investigações que nunca foi possível fazer, né, e uma dessas roubalheiras, eu estava vendo lá no Rio de Janeiro, só num dos projetos lá, de uma obra lá, 200 milhões de reais. Eu falei, gente, desvia-se só de um único, nesse Brasil imenso, né? Nesse Brasil imenso, 200 milhões só de uma obra, 200 milhões. Aí eu fico imaginando, poxa, você imagina, recursos nós temos, dinheiro tem, né? O que não se tem é prioridade, o que não se tem é projeto, o que não se tem é respeito, tanto pelo dinheiro público quanto por políticas, né? Igual políticas para criança. Né? Essa é a minha próxima pergunta. Ô, Maneco, quando você viu, né, tanto no nível municipal, estadual e federal, política pública para a infância e a juventude? Eu estava falando para a Elaine, nós estávamos conversando antes do programa, nós precisamos eleger representantes que tenham sensibilidade com a população menos favorecida, com o meio ambiente, etc. Porque os nossos gestores atualmente são pessoas que não desenvolveram essa sensibilidade, sabendo que a gente precisa criar políticas públicas eficientes, com começo, meio e fim, para a infância e a juventude. Nós precisamos criar uma política para arte e cultura como um elemento básico transformador. Não dá para a gente visar o mercado, mas a gente primeiro precisa visar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Se não visarmos isso, como é que nós vamos transformar esse estágio que a sociedade se encontra? Sem consciência não tem como. E o desenvolvimento da consciência ele está relacionado a políticas sérias, de qualidade, que tratam da cultura, meio ambiente, educação e etc. Professora Elaine. Então, é isso mesmo, nós precisamos de políticas públicas sérias, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho de conscientização que a gente não demanda tanta verba, mas para fazer práticas interessantes, né? Práticas de manejo, mostrar para a criança, para o adolescente, para o idoso, são mudanças de hábitos.
E não é de um dia para o outro. Então a gente precisa levar a prática, dizer para ele, olha, é assim, é desta forma, você fazia assim, você queimava o seu pasto achando que estaria fazendo correto. E na verdade não. Então tem que mostrar a prática. Não precisa de muito dinheiro, de muito recurso, né? Nem um terço desse um pouquinho desse valor que 200 milhões, desses 200 milhões dava pra gente trabalhar e muito. Durante muito tempo. Durante muito tempo. Então, é incentivos mesmo, a gente precisa de políticas sérias para poder desenvolver ações e mostrar e mudar essa realidade. Professor Elane, eu fiquei muito curioso dentro de um dos eixos do programa Prosa, né? É a economia, né? Quando se coloca aí essa questão da solidariedade dentro da economia, o que acontece, professor? Eu fico muito curioso, assim, já li algumas coisas, claro, né? Já tratamos desse tema aqui dentro do Conexão Ambiental, mas economia solidária, né? O que é essa economia solidária? Então, a economia solidária seria, vamos dar um exemplo aqui das nossas ações para relacionar, né? Para iniciar as nossas atividades, então, como nós comentamos, precisa de um pouquinho de recurso. Né? Então, o que a gente faz? Nós fizemos uma conscientização com alunos, né, para doação de roupas, calçados, aquilo que não serve mais, porque aí a gente vai estar falando um pouco de reuso, de reciclagem, né, aquilo que não serve para mim, serve para uma outra pessoa. Isso é logística reversa, né? E isso é reuso. Então, a gente já trata essa ideia com os universitários. Eles doam calçados, né, sapatos, enfim. A gente faz ou a feira de troca, ou a feira vendendo tudo por máximo R$2. E com esse dinheiro, nós compramos as sementes para fazer as nossas hortas. Ah, que legal. Então, como a gente não tem o recurso, né, e nós precisamos das sementes, do adubo e tudo mais, então a gente faz essa venda e isso é um exemplo de economia solidária, é um exemplo muito simples, mas é de economia solidária. Por quê? Nós estamos, né, reutilizando o material, vendendo a um preço, né, para a gente sanar as nossas ações aí, o custo das ações. Um outro exemplo que o Prosa trabalha muito é a comida, como que a gente trata lá, da oficina de culinária sustentável. Então a gente ensina a fazer, trabalhar a alimentação saudável. Então o que eu posso fazer com a casca da laranja? O que eu posso fazer com aquele que para mim não serve, né? Tem que descascar e ali é lixo, é um resíduo, mas que eu posso fazer um doce, que eu posso fazer, né, uma conserva. Então nós temos a professora, que é uma professora engenheira de alimentos, ela traz essas opções. Isso também é economia solidária. Por quê? Porque todas as pessoas que participam desse curso podem estar vendendo, aprendendo, né, e comercializando também. Então, é uma forma também de economia solidária, porque ela está pegando aquilo que que as pessoas normalmente jogavam fora, mas que isso pode ainda servir para fazer um doce, né, para fazer uma conserva, ou para se alimentar também, e gerar renda. Então, são dois exemplos que a gente trabalha sobre economia solidária. Eu fico imaginando aqui, por exemplo, 2008 foi um ano muito emblemático e simbólico para a economia mundial, né? Porque um país quebrou e isso acarretou uma consequência desastrosa para praticamente o restante do mundo todo, né? Uma recessão que até hoje, por exemplo, agora que os Estados Unidos está saindo dessa recessão. E foi em 2008 essa grande quebra, né? Em que o dinheiro, pelo dinheiro, ele é especulativo e ele gera tanto mais riqueza sem nunca produzir uma agulha, um grão de nada, né? É simplesmente explorar o dinheiro pelo dinheiro. E isso criou, né, nas últimas décadas, uma geração muito competitiva,
competitiva do ponto de vista assim, violento, né, selvagem, e isso criou também uma sociedade. Por exemplo, se a gente for comparar, um norte-americano consome hoje o que consome 8 ou 10 chineses, e a China, essa grande potência, né, que vem crescendo nas últimas décadas, né, de forma assim, assustadora, vai nesse mesmo caminho, né? Boa parte da sociedade chinesa quer consumir igual um norte-americano consome, igual um europeu consome. E não tem muito planeta para isso. Não tem. Né? Então essas experiências, né, de solidariedade, de economia circular, economia colaborativa e tantas outras vertentes que a gente vê, né, práticas dentro dessa nova economia, eu chamo de nova economia, tem que mostrar e tem que crescer, mostrar uma realidade diferente, porque senão os nossos rios, os nossos solos, as matas, as florestas não vão suportar isso, né, Maneco? Professor Elaine? Então, a gente tem um documentário que chama História das Coisas, né, que explica um pouquinho isso, que a sociedade nos obriga muito a consumir. A gente assiste televisão, a televisão está mandando o tempo inteiro, gente, vocês estão fora da moda, vocês têm que consumir, né? E a gente não lembra que todo o processo produtivo, a matéria-prima são os recursos naturais. Então, tem água, o consumo excessivo de água, consumo excessivo de energia, madeira, e toda a matéria-prima são os recursos naturais. Quando a gente compra uma blusa, a gente não lembra, a gente não sabe, não lembra de que foi produzida essa blusa, né? Por que eu tenho que ter 500 blusas dentro do meu guarda-roupa? Exato. Então a gente compra sem saber o que está comprando, de onde que vem esse recurso, e ainda esquece que depois de transformado, vai gerar o quê? As poluições. Então, no processo produtivo gera a poluição e depois do consumo ainda gera esse resíduo. E sem programas assim, essa coisa da reciclagem é coisa nova, né? Nós estamos aprendendo a fazer isso agora, né? Então, provavelmente, essas duas gerações aí, essa que está já começando a produzir, a entrar no mercado, mas principalmente essa nova aí que vem atrás, é preciso mostrar um outro caminho para essa geração. É preciso mostrar o outro caminho. É preciso conscientizar, por isso a importância desses programas, né? Trabalhar dentro de escolas, com crianças, adolescentes, né? Porque precisamos mudar essa realidade. E o principal, mudar a cultura do consumismo. Exatamente. Maneco. Corretamente. Na verdade, nós montamos um espetáculo, estreamos ele em 2015, chamado Que Paideia é essa em Filosofia, que ele traz alguns questionamentos sobre essa nossa educação que tende a buscar o prazer de viver, o prazer de viver consumindo e comprando coisa. Na verdade é um grande equívoco, e eu acho que nesse sentido a gente precisa aprender muito com os índios. Eu conheço a etnia Tapirapé, onde eles vivem com os recursos naturais, e a mata continua preservada. Você vai na etnia Tapirapé, as pessoas estão alegres, elas fazem piada de tudo, elas estão muito de bem com a vida, muito de bem com as relações. E a nossa cultura propicia essa disputa o tempo todo. Qual é o prazer de estar nesse mundo se não for preservar ele e viver bem? Qual é o sinônimo de alegria? Qual a nossa manifestação de alegria? O sorriso. Exato. Os índios têm isso naturalmente e a gente não tem. Fica carrancudo, cara feia, se xingando por aí. Correto. Olha só, vamos a mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar esse nosso bate-papo. Rádio Brasil Central, uma ótima manhã para você no ar, programa Conexão Ambiental para toda a Goiânia pela RBC FM 90,1.
E para todo o Brasil, Goiás, para o mundo, pela 1270 da sua Rádio Brasil Central. Conosco aqui, professora Elaine Resplande, da PUC Goiás, do projeto Prosa, né, lá da PUC Goiás. Conosco também aqui, Maneco Maracá, diretor do Circo Larretô, este projeto maravilhoso. Conversávamos aqui sobre a questão da economia, né, e a forma como nós estamos pensando e construindo essa nova geração que vai assumir, que já assumiu este planeta, né? Mas eu quero mudar um pouco o rumo da prosa aqui, o Maneco e professor Elaine. Maneco, a primeira vez que eu vi um circo sem animais foi lá no Circo Larretô. A primeira vez que eu vi um circo sem animais. E olha que eu morei em cidade pequena de muito circo, né? Vinha circo, entrava, mas sempre tinha bicho, tinha animais, né? E a gente vem aí nas últimas décadas, principalmente nos últimos 20 anos, uma corrente, né? Diferente porque o seu circo é diferente, né? Mas pressionado pelo movimento ambientalista para que os circos não utilizem mais animais. E assim como o circo com animais, né? O zoológico também, a gente quer muito debater essa questão do zoológico, porque os zoológicos no mundo estão se transformando. A gente tem visto muita mudança, né? Tirando o zoológico, essa coisa de ser um espaço de visitação de horrores, né? Os animais enjaulados, enfim, né? E para mim eles estão no mesmo patamar de incoerência e de violência, né? E o grande desafio é desconstruir esses espaços, né? E quando eu digo que o primeiro circo que eu vi sem animais foi o Circo Larretô, eu falei, gente, e aí, o que a gente faz? Porque lá dentro estão crianças. Estamos falando aqui, professora, de educação ambiental, né? De a formação de uma geração diferente, mas, por exemplo, se o circo, né, ainda tiver animais, isso é uma incoerência. Da mesma forma que eu vejo, é uma visão minha particular, em relação aos zoológicos, ô Maneco. Eu fui totalmente a favor a esse movimento. Eu acho que o animal não faz diferença nos espetáculos do circo, e eu acho que foi um momento de profundas transformações na arte circense, sim. A retirada, e isso possibilitou que os espetáculos continuassem agradando a plateia do mesmo jeito. Agora, eu acho que é importante a gente observar que eu acho que o circo foi penalizado, porque a gente precisa tirar os animais dos rodeios, né? Precisa ter essa consciência, precisa retirar os animais do zoológico e até os animais domésticos, né? Talvez a gente não pode generalizar, porque eu acho que tem grupos, tem famílias que tratam muito bem os animais domésticos, mas a gente sabe que eles sofrem também, né? Sofrem de estresse, ambientes. Nós não temos os mesmos ambientes que nós tínhamos no passado. O animal ficava solto, convivia com a população, mas você tinha um quintal enorme, não tinha muro e etc. Então talvez é um debate que eu acho que está dentro dessa lógica da nossa consciência mesmo, de como a gente aperfeiçoa o nosso modo de se relacionar com a natureza, com o mundo, e a gente vai, aquilo que agride não só o ser humano, mas também os animais, que a gente tem essa consciência de tirar isso. O circo educa sem animais e junto com os animais, quando a gente integra ele no diálogo, de que ele faz parte do meio ambiente, da natureza. E eu acho que isso é fundamental, né? Pois é, que é uma incoerência, né? O circo, né? Como espaço de arte, de aprendizado, enfim, de crescimento. E aí, assim, eu fui em vários circos, como eu falei, né? Mas a primeira vez que eu tive esse embate foi justamente quando eu vi isso, e já comecei, assim, a fazer esse questionamento, né? E uma coisa que você levantou aí que a gente não faz, que a gente não questiona, é justamente o animal doméstico, porque afinal de contas ele está fora do ambiente natural dele. Por mais domesticado
que esteja um gato e um cachorro domesticados há milênios, né? Mas estão fora dos espaços, né? E cada vez mais esses espaços, as matas e as florestas, têm diminuído. Tanto é que estamos aí com o problema, ter uma onça rondando ali a serrinha, o Mendanha, né? O morro do Mendanha, e ainda não acharam. Quer dizer, mas como é que uma onça vem parar aqui praticamente dentro da cidade? É por conta disso, né, professora? Por conta dos espaços, das matas, das florestas que estão diminuindo cada vez mais, né? A cada vez mais. Então, é questão de planejamento urbano também. Planejamento urbano, né? Também, né? Hoje a gente está falando muito na questão ambiental. Os animais estão presos em edifícios, né? Privando das suas necessidades. Exatamente. Então é complicado. Assim mesmo somos nós, né? Nós estamos presos aqui no meio ambiente, e a gente precisa muito trabalhar todas essas questões. Porque qual é o papel de cada cidadão? Eu queria fechar aqui, era exatamente com isso. Qual é o papel de cada cidadão na defesa do meio ambiente? Né? A gente está falando muito da questão da responsabilidade compartilhada. Não depende só do governo, né? Não depende de nós, de cada um. Então é o momento da gente pensar o papel de cada pessoa, de cada cidadão na defesa do meio ambiente. E aí a gente envolve todas essas questões. Né? Eu quero deixar uma última pergunta aqui, a gente está quase finalizando o programa de hoje, para a professora Elaine e para o Maneco também. A nova geração, ela está em boas mãos e aí, portanto, segue um caminho seguro para assumirem a condução do nosso país. Nós estamos formando, por exemplo, sei que os projetos de vocês são sérios, comprometidos, né? O Maneco veio nessa prática da arte circense lá dentro da PUC, mesmo antes disso, né? Constrói projetos maravilhosos dentro do circo, né? Tem toda essa ênfase ambiental que a gente já abordou também. Mas nós estamos seguros, professora, na condução, na formação dessa juventude, né, para assumir as rédeas deste país? É uma pergunta. Isso aqui dá mais 10 programas, essa pergunta, eu sei. Mas a gente tem 8 minutos para acabar o programa. Olha, eu penso que nós estamos a caminho, né? Eu quero que a gente esteja no caminho. Eu quero ser otimista. Uma aluna minha ontem mesmo me perguntou: professora, você é feliz no que você faz? Você acredita realmente? Acredita, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou fazendo essa conscientização, né? Então eu acredito que o nosso país tem solução e que a questão ambiental todos, porque já está pesando pra gente, nós não estamos suportando o calor. Será que ninguém está percebendo? Exatamente. Né? Então, assim, o nosso corpo já está sentindo. Então, é a nossa hora. E por isso que eu falo, nós temos que pensar qual é a responsabilidade de cada cidadão. Né? E aí é nessa conscientização ambiental com crianças e adolescentes, trabalhando com eles, buscando o consumo equilibrado, é que eu acredito. Maneco Maracá. Eu acho que nós precisamos ser mais competitivos, né? A gente precisa ter programas ousados. A gente não pode esquecer que essa geração, ela é fruto de um sistema que atingiu o seu auge, né? O auge da tecnologia, desse espetáculo do consumismo, o espetáculo da terceirização, né? Então a gente vai terceirizando tudo. Até todos os problemas, tudo aquilo que não é agradável a nós mesmos, nós vamos transferindo. Então essa geração também ela faz parte desse momento de terceirização. Mas eu acho que também é uma geração que tem uma facilidade muito grande, tem muito mais capacidade do que a minha geração de absorver a consciência e transformar. Então, de repente, do dia para a noite, você vê movimentos se fortalecendo e eu acho que tem um aspecto importante. Nós precisamos discutir a questão ética.
Principalmente, né? Nós precisamos começar a discutir. Né? Então, e essa geração, ela precisa assumir com responsabilidade questão ética, com recurso público, com tudo que a gente convive no dia a dia. Então, eu acho que a gente vive uma dicotomia agora, assim, um problema aí de gerações, onde alguns têm uma consciência extraordinária, mas outros que ainda precisam se incluir nessa consciência. Agora, Emerson, para mim, olha, nós precisamos criar urgentemente um sentimento de pertencimento. E o que seria isso? Esse sentimento de pertencimento, olha, aquilo que é público pertence a mim, então eu preciso proteger. O meio ambiente, se eu estou incluído no meio ambiente, eu preciso criar esse sentimento de pertencimento. Eu preciso ver um lixo e saber que esse lixo, ele não pode ser jogado em qualquer lugar, né? Ele precisa ser recolhido, ou precisa ser reciclado por aí afora. Que para mim, esse sentimento talvez seja um elemento difícil, mas nós precisamos dele. Senão não tem como. Senão a gente se sente isolado do mundo. O mundo está aí, o planeta está se acabando e a gente não se sente parte do planeta. Deixa que acabe. Depois a gente arruma outro jeito. E o Papa nos ajuda, né? Com o documento Cuidados com a Casa Comum. Exatamente. Né? Então, cuidar da nossa casa. A casa comum, né? A casa comum, de todos. A casa de todos. Que é o nosso planeta. Que é o nosso não planeta. Tem outro, né? Não tem outro. Sujou aqui, como já está sujinho, né? Nós vamos ter que limpar isso aqui, porque não tem jeito de sair daqui. Não tem. Né? Aliás, a ciência pode até almejar, desenvolver 1000 tecnologias pensando no amanhã, pensando no lá fora, mas se nós não sairmos daqui ético, nós vamos ser antiético lá em Marte, do mesmo jeito. Né? Vamos acabar com aquilo ali, do mesmo jeito que estamos acabando com isso aqui. Rapidamente. Né? Da população de lado. Exatamente. O dia que receber a gente. Professora Elaine, quem quiser conhecer mais sobre o programa Prosa, quiser uma parceria, empresas de repente, como é que faz? Então, estamos esperando, o próximo semestre está aí e estamos esperando parcerias, né? Pelo telefone, posso deixar o telefone? 3946-1064, que é da Pontifícia, lá na coordenação de extensão, falar com a Regina. E também pode nos mandar o e-mail, que é prosapucgoiás@gmail.com. Alô, empresários, né? Que queiram investir num projeto social, ambiental, economia solidária, né? Fazer isso surgir de forma mais constante, né? Grandiosa, enfim, programa Prosa da PUC Goiás, né? Entre em contato. Maneco, quem quiser conhecer mais sobre esse Posso grande fazer um convite? Por favor, faça o convite. Esse final de semana nós vamos ter novamente Domingo no Circo, com uma festa junina extraordinária. Começa às 15 horas no Circo Larretô, quadrilha de perna de pau e o grupo Mamulengo Sem Fronteira de Brasília, com mamulengo, inclusive, e forró pé de serra, para quem quiser se divertir. 15 horas começa, no próximo domingo. Tá. Quem quiser conhecer o Círculo Larretô está do lado do Serra Dourado, telefone 3281-3301, e nós estamos precisando retomar o almoço das crianças que nós paramos no primeiro semestre. Então, se tiver alguém interessado em doar alimentação, inclusive dinheiro para a gente contratar uma pessoa, 180 crianças e adolescentes serão beneficiadas com o almoço. Tá? Tem um site para conhecer mais o projeto? www.circularretô.org. E você quiser conhecer um pouco mais, lá na nossa conta do YouTube do programa Conexão Ambiental, tem lá um programa que nós fizemos no ano passado, lá com o Círculo Larretô. Assim, está muito bom, muito bacana. E ficou ótimo. Ficou ótimo, né? Gostei, né? O final, então, para mim, ficou sensacional, viu? Adorei. Fiz questão de que entrasse aquele lá na hora da edição do programa. Ficou muito bonito. Quero agradecer imensamente aqui a presença da professora Elaine Mota Santos Resplande, engenheira ambiental, mestre em engenharia do meio ambiente, consultora ambiental, professora do curso de engenharia ambiental da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Ela é coordenadora do programa socioambiental e de economia solidária, o PROSA. Obrigado, professora. Eu que agradeço, foi uma prosa muito legal. Muito bom, né? Que tenhamos outras, né?
Se Deus quiser. Obrigado também ao Maneco Maracá, diretor circense, ator e palhaço, educador popular, sindicalista, militante dos movimentos sociais lá na região da Prelazia de São Félix do Araguaia. É filósofo não só por formação. Bom de prosa, viu? Obrigado, Emerson. Um prazer enorme. Que bom encontrar você e saber que você está na condução de um programa tão bacana e importante para a transformação. Obrigadão. O programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio de Ricardo Souza e também da nossa Renatinha aqui. Obrigado, Renatinha. Um beijão. Direção de estúdio da nossa querida Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso, a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás, aqui com Ulisses Júnior, na Rádio Brasil Central. E na RBC FM você fica na companhia de Juvencio Alarcon, com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.